Olá, Kelly da Coaching Education, e nós estamos gravando hoje a série Profissões e eu tô aqui com o Bruno, que vai falar sobre a área de engenharia mecânica, automobilística, né, Bruno? Isso mesmo, Kelly. Olá, eu me formei em engenharia industrial mecânica e estou há 15 anos trabalhando nessa área automobilística. Perfeito. Você pode contar pra gente um pouquinho, Bruno, como são os nichos de mercado da engenharia mecânica? Claro, a engenharia é um leque de opção muito grande, né? Então, quando você está nessa fase de você escolher a profissão, quando você olha para a engenharia, você vai encontrar várias vertentes. Então, você pode ir para engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. E na minha época, né, quando eu fiz faculdade, início dos anos 2000, engenharia mecânica é o que mais me atraía, porque eu fiz em São José dos Campos, onde tinha a Embraer e tinha a General Motors. Então, são duas empresas, né, que ofereciam muita oportunidade de trabalho. Então, eu quis fazer engenharia mecânica para tentar trabalhar ou na Embraer ou na General Motors, que hoje eu trabalho na General Motors. Então, é interessante quando você busca engenharia, você vê aonde que você pode se encaixar, né? Seja na elétrica, na mecânica, na civil. E no meu caso, eu me encaixei na mecânica. E aí, o que você, na verdade, percebia que, assim, são habilidades importantes para um engenheiro, para poder até mesmo se sair bem na formação e depois na profissão, né? A engenharia, eu falo que ela é um curso que, profissionalmente, depois que você é formado, né, são 4 anos. Quando você faz a engenharia, normalmente ela é integral. Então, ela é uma profissão que ela te dá muita oportunidade de você aprender on job, né? Aprender trabalhando. Porque você vai já no início da faculdade, talvez no segundo semestre, você já vai ter oportunidade de estágio. Tem outros cursos que você só vai fazer estágio no final. A engenharia você já tem a oportunidade de fazer o estágio já no segundo ano de faculdade, né? No segundo semestre. Provavelmente a maioria das engenharias já dão essa oportunidade, você já consegue entrar dentro de uma empresa, no mercado de trabalho. Isso vai te agregar, junto com a faculdade, você trabalhar e você já ir se moldando e entendendo como que também é o mercado de trabalho, em paralelo já com a faculdade. Então, o que acontece? Quando eu estava no segundo ano, eu comecei fazendo um estágio no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Não era a área que eu queria, então me permitiu depois migrar para a área automobilística, que eu vi, né, com os primeiros anos de estágio que eu não gostava daquilo, e aí fui buscar emprego de estágio, né, na época ainda fazendo faculdade, numa empresa automobilística que fazia bancos de carro. Então aí eu vi que eu estava na área que eu gostava. Então, dentro ainda do período de faculdade, você consegue escolher os estágios e ver se você está no caminho certo ou não. Então, é uma possibilidade que a engenharia te permite, né? E outra coisa interessante, que ajuda nisso que você perguntou, é porque a engenharia ela é classificada da seguinte forma: o engenheiro ele se forma, então ele é um engenheiro júnior. Então ele fica normalmente de 3 a 4 anos com uma função de engenheiro júnior. Depois você vira um engenheiro pleno. E aí você também percorre esses 3, 4 anos e depois você vira um engenheiro sênior. Um engenheiro sênior, eu já tenho 15 anos de profissão, já virei um engenheiro sênior. Então já passei aí pelas 2 etapas iniciais de júnior e pleno. E durante essa etapa de júnior, quando você é júnior, você tem as atribuições, as funções para um engenheiro júnior, um engenheiro que acabou de se formar. Nenhuma empresa que contrata um engenheiro júnior vai exigir dele o conhecimento, né, a habilidade de um engenheiro pleno, de um engenheiro sênior. Então, isso é um fator muito importante para quem, na hora que vai analisar, né,
o aprendizado, o conhecimento, o mercado, saber que na engenharia você tem que passar por essas três etapas. Isso, se graduando, não, você se forma, mas depois quando você está trabalhando, você vai ser, você é obrigado a passar por essas etapas, júnior, pleno e sênior. Perfeito. E conta pra gente um pouco como é o ambiente de trabalho. O ambiente é mais formal, informal, ou depende? Ou, né, assim, o que mais que você percebe em termos de ambiente? Amplo ou é mais fechado? O ambiente vai depender muito da empresa que o profissional engenheiro ele vai ter escolhido para trabalhar. Se você é um engenheiro que vai para a área de banco, né, mais mexer com a parte administrativa, aí te exige uma formalidade, né, algumas até mesmo no vestuário, na forma de falar, se expressar. Agora, se você é um engenheiro mais prático, no meu caso, eu sou um engenheiro que trabalho com carro, dirijo o carro, faço testes, trabalho num campo de provas aqui de Indaiatuba, então a gente desenvolve os carros, projeta os carros, então é uma situação mais casual, eu tenho uma liberdade, né, de vestuário, de estar mais à vontade. Então depende muito da empresa onde você trabalha e o que você vai exercer. Mas de uma forma geral, não é para engenheiro mecânico uma situação, um ambiente de trabalho muito saudável, né? Porque é prazeroso, você vai estar fazendo aquilo que você gosta. No meu caso, o que eu gosto que é trabalhar com carro. Eu trabalho com carro, então me dá prazer. E em termos de ambiente, né? De você se vestir, de você lidar com as outras pessoas todas, é um ambiente muito gostoso. É mais flexível. Isso. E depois, assim, uma dúvida também bem comum é em relação aos objetos. O que se usa, por exemplo, na tua profissão como recurso? O que você utiliza para desenvolver a tua profissão? O engenheiro mecânico, e aí no caso automobilístico, ele começa projetando um carro, desenhando um carro. Então você tem auxiliares, outros engenheiros que te ajudam a desenvolver o carro no computador, as peças. Então é muito complexo o início, né? Você vai ver qual componente, qual peça do carro, tudo virtual, tudo no computador, e depois você vai passando as etapas e você vai projetando, desenhando, até você construir peça a peça, desenvolvendo a cadeia de fornecedores, ter o carro depois pronto e depois você vai testar esse carro final, depois vai para o final para o cliente. Então esse processo todo são 4 anos para você desenvolver um carro. Eu participei, na época eu trabalhei na Ford, foi a primeira empresa que eu trabalhei, desenvolvi a EcoSport. 4 anos trabalhei para desenvolver a EcoSport. Depois vim para a GM, trabalhei no projeto do Onix, né? Da Spin, do Colt, são carros bem conhecidos também, cada um deles levaram 4 anos. E agora recentemente trabalhei no Onix novo que acabou de lançar. Então vai desde o computador, você projetando, raciocinando como que vai ser cada peça, até você desenvolver cada peça com os fornecedores, o custo dela, o tempo de desenvolvimento de cada um, e depois o carro pronto, você testando. Então são ferramentas virtuais no início e depois vai na prática mesmo de ter o carro na mão, testando, andando, fazendo testes, vendo se a peça quebra, se a peça aguenta, se a peça resiste. Você roda com o carro 30, 40 mil quilômetros para ver se ele vai apresentar algum defeito para o cliente, e aí você corrige esses defeitos antes de lançar o carro. E assim, eu acredito que enquanto você falava isso já entrou um pouco também no dia a dia, né? Na sua rotina. Ou tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar sobre o dia a dia? Hoje, a minha rotina, ela é já na etapa onde o carro já está pronto. Onde eu pego o carro e testo o carro. Então,
aqui onde eu trabalho, né, no campo de prova de Indaiatuba, a gente testa os carros protótipos, onde a gente anda nas pistas, verifica os problemas, resolve os problemas, né? Então eu trabalho especificamente, né, no laboratório de ruídos e vibrações. Então os problemas de ruído que o carro tem, a gente vai, identifica e resolve esses problemas todos. E, então a parte inicial de projetar, desenhar, eu já trabalhei no passado nisso, mas eu sei como funciona, mas hoje eu estou mais dedicado à parte final, quando o carro já está pronto. E assim, a rotina, na verdade, os horários, como que tem que ser, por exemplo, existe flexibilidade ou tem uma rotina fixa, tem que ter muita disponibilidade, como é que funciona? A empresa que eu trabalho hoje, que é a General Motors, ela é uma empresa muito bacana nesse sentido, porque ela te dá uma flexibilidade, onde você pode entrar às 7 da manhã, e aí você trabalha até às 4, ou você entra até às 9 da manhã e você trabalha até às 6. Então você tem que permanecer dentro da empresa às 8 horas de trabalho, mas uma hora de almoço, mas você tem essa flexibilidade de você entrar mais cedo e sair mais tarde, ou entrar mais tarde e sair mais cedo. Então você tem essa flexibilidade de horário. E também ela oferece a questão de você ter o home office. Então você pode, um dia na semana, trabalhar da sua casa. Então, você tem reuniões para atender por telefone, você tem muito relatório para fazer, e-mails, né, para responder. Então, às vezes você quer ficar um dia em casa, a empresa te dá essa possibilidade. Isso é interessante, isso é uma coisa muito legal. É uma inovação dentro da indústria, né? É uma inovação dentro da indústria, sim, sem dúvida. E assim, precisa ter disponibilidade para viajar? Isso, eu viajo muito, porque os carros aqui no Brasil são produzidos em diferentes cidades. Então a gente tem hoje fábricas em São José dos Campos, em São Caetano, em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, e tem uma fábrica na Argentina, em Rosário. Então o que acontece? Como eu trabalho numa parte de ruído e vibração, toda vez que numa dessas fábricas apresenta algum problema na área que eu trabalho, eles pedem ajuda, a gente vai até a fábrica para entender o problema e ajudar a resolver o problema. Então eu vou bastante para o sul, lá para Gravataí, vou bastante para a Argentina, para Rosário, para ajudá-los também lá. Então tem essa necessidade de viajar, sim. Normalmente um engenheiro automobilístico que trabalha com essa parte de projetos, ele tem essa necessidade de viagem, tá? Quando o projeto ele é feito em parceria com a China ou com os Estados Unidos, que hoje em dia os carros novos eles são todos globais, né? Então são carros que são vendidos aqui no Brasil, mas são vendidos em outros lugares do mundo também. Então para você desenvolver um carro global, você vai ter parcerias globais. Esses projetos, eles fazem com que você trabalhe com a China, trabalhe com os Estados Unidos, trabalhe com a Alemanha, trabalhe com a Coreia, e aí você acaba tendo necessidade de viajar para esses países também, para você entender um pouco deles e trabalhar junto com eles no projeto. Então a necessidade de falar outro idioma também, né? Com certeza, você precisa falar um inglês, falar um espanhol, um portunhol, mas você tem que ter uma necessidade de ter um outro idioma assim, para você saber se comunicar. E Bruno, o que você percebe hoje como as principais vantagens e desvantagens da tua profissão? O engenheiro, ele é uma carreira financeiramente, ela te traz um retorno a médio prazo. Quando você compara com uma profissão, por exemplo, de médico, o médico ele vai ter um retorno financeiro, talvez quando ele tem mais experiência, depois de 15, 20 anos, ele vai ter um maior retorno financeiro. O engenheiro, quando eu estava explicando no início que você tem júnior, pleno e sênior, você vai conseguir atingir
um estágio de ser um engenheiro sênior num prazo de 7 ou 8 anos, né? Ou um pouco mais, que seja no máximo 10 anos, mas até nesses 7 ou 8 anos você já consegue atingir um nível financeiro de um engenheiro sênior. Então, olhando na linha do tempo, a profissão de engenharia, você consegue nos primeiros anos ter um retorno financeiro bom, né? Como eu fiz a comparação com a medicina, com você depois lá na frente você não vai ter talvez o retorno financeiro de um médico que vai adquirir mais experiência, mas você consegue antecipar e ter um pouco adiante. Um retorno mais no curto prazo. Um retorno bem a curto prazo. Isso é interessante. Essa geração que quer logo tudo, né? Já está ansiosa por tudo, então isso é uma vantagem. Você conseguir ter um retorno um pouco mais rápido. Outra vantagem da engenharia mecânica é essa parte que eu falei de você interagir e trabalhar com aquilo que você gosta com o produto, né? No meu caso, carro, trabalho com carro, ando no carro, então isso é gostoso. Você tem muita profissão que você não vai interagir com aquilo que você gosta, né? Então, na minha profissão eu tenho essa situação de conseguir ter essa interação. Então, isso é um retorno pessoal bom e o financeiro que eu expliquei. Certo. E alguma desvantagem que você observa? Sim, não. Tem a questão de estresse, né? Porque, como eu expliquei para você, quando você está desenvolvendo um projeto de um carro, você tem um prazo. Então você tem custos para você atingir. O carro ele não pode sair com um custo muito caro, as pessoas não vão comprar. Ela tem que sair num tempo, né, estabelecido, porque você tem que lançar. Então toda a pressão para você produzir um carro, um custo bom, dentro de um tempo correto, então existem muitas cobranças. Então essas cobranças elas fazem com que realmente você tenha uma situação, não vou dizer estressante, mas uma situação de trabalho sob uma pressão e você conseguir ter um prazo e um custo correto, adequado. Então, mas isso faz parte. Acho que toda profissão vai ter toda profissão vai ter que ser exigido essas cobranças, né? Por resultado. Isso. E, bom, uma outra coisa que é bem importante, assim, um conselho que você gostaria de ter recebido, sei lá, no início, por exemplo, da carreira, tem alguma coisa assim? Tem. Eu acho que quando você está escolhendo uma profissão, eu falei no início, eu falei um pouco disso, não como conselho, mas expliquei que é a questão do estágio. Então, o conselho que eu dou é para que você procure executar o estágio na área que você gosta, para que você perceba no estágio, você já vai conseguir ter a visão de como que vai ser aquela profissão que você está escolhendo. E no estágio dá tempo ainda de você talvez dar um passo atrás ou realmente se afirmar naquela profissão que você escolheu. Então, a dica que eu dou é que você realmente faça estágio na área, no local que você pretende ter a sua carreira. Então, o estágio eu acho que é uma coisa fundamental aí para que quem escolher a profissão de engenheiro, como eu expliquei no início, é uma profissão que permite você já fazer estágio nos primeiros anos de faculdade. Então, você vai conseguir ter essa visão bem do trabalho, né, que você vai exercer ao longo da sua vida fazendo um bom estágio. Então, faça estágio. Tem muito engenheiro que só faz a faculdade, chega no final da faculdade, não teve a prática do estágio
e aí acaba tendo muita dificuldade depois no mercado de trabalho. Dificuldade de entrada ainda. Entrada, Porque o estágio é a porta de entrada, então. Então o estágio, ele além de ser a porta de entrada, porque você se forma e você já tem uma bagagem profissional, ele também é uma porta de você entender se aquilo que você está escolhendo como profissão realmente é aquilo que você queria. Não só na parte teórica, acadêmica da faculdade, como na parte prática de trabalho. Então o estágio para mim é a receita principal para quem quer escolher engenharia. Bacana. Bruno, muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações. Acho que vai ter muito jovem que vai poder aproveitar essas dicas que você deu, né? A tua visão. Muita gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E acho que é isso. Eu acho que é interessante também se a gente tiver, né, nesse canal de repente se houverem outras dúvidas, né, que eles possam mandar pra gente e a gente poder repassar pra você, pode ser? Claro, com certeza. Eu tenho meu e-mail, telefone, a gente pode se falar por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Ótimo. Eu passo pra você. Muito obrigada. De nada.